Ontem, eu não consigo dormir muito depois de jogo, que eu fico meio pilhado também depois de jogo. Então, ontem eu fui dormir quase 4 horas da manhã e vi o tape inteirinho, vi o jogo inteirinho, Flamengo e Internacional. Belo jogo. Foi um belíssimo jogo, Flamengo e Internacional. Você assistiu, Vampeta? Assisti todo. Eu assisti na madrugada ontem. Belíssimo jogo, Flamengo e Internacional. E outra coisa, o Rodinei, ontem estava lá o Bernardo, um baita de um choro. Os caras choram demais. O rapaz levou o Flamengo a semifinal, a final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Vamos sacar o lateral agora. Viu, Vampeta? Você joga o campeonato inteiro, aí agora vamos botar o Uruguai para decidir a final da Libertadores. Dorival não vai fazer isso. Lógico que não vai fazer isso, não é louco? Lógico que não. E ele perde o grupo fazendo isso, pô. Os caras adoram o Rodinei lá. Vamos tirar ele na final. Ele não pode jogar a Copa do Brasil. Na final vai entrar o uruguaio lá. Que nem treinando bem tá, hein? Ontem fiz a pergunta ao nosso amigo aqui, nem treinando bem tá. Ô Vanderlei Nogueira, ele falou sobre essa situação do Rodinei. Eu disse isso ontem. O Bernardo Ramos no Canelada falou, Rodinei não pode ser titular, tem o Varela da seleção uruguaia. Eu falei, vem cá, você acha que se o Varela tivesse jogando um bolão no treino, ele não ia estar jogando? Então também tem isso. A gente vai mostrar, o Dorival Júnior, ele explicou essa situação do Mateuzinho. E depois eu queria que o Vanderlei e o Bruno Prado falassem sobre a explicação do Dorival, porque o Nilson tem muito bom relacionamento com o Dorival. E ele deixa claro, Varela não está treinando bem. O Nilson traz essa informação aqui, é uma informação boa pro torcedor do Flamengo saber. Que eu acho um absurdo. O que você acha absurdo? Você não contrata o jogador por treino, irmão. Tem cara que não treina nada e joga. O Varela não, mas você não pode tirar o Rodinei. Mas você vai tirar o Rodinei pra botar? Não, tô falando assim. Olha bem. Você contratar o Gabigol sabendo que ele faz gol pra caramba, vê aí a competição, e aí ele chega no treino em Aca. Você não é ser contratado porque você viu o cara jogar, não pro treino. Isso eu nunca concretei na bola. Tem um monte de cara que é leão de treino e não joga nada. Sim, quando você vê alguma contratação, o Varela vai parar no Flamengo porque viram ele treinar? Não, porque ele tem histórico. Tem histórico. Mas tudo bem, mas você não pode tirar o Rodinei agora pra colocar. Não, eu sei, eu tô falando assim. Esse negócio que ele tá treinando mal é tudo balela, viu? Sim, mas O cara não veio contratado de lá de onde ele veio, porque viu, manda ver o cara lá ele tava onde? Na Rússia? Na Rússia. Vai lá na Rússia ver se ele treina bem. Não, mas pelo menos se ele tá voando. Pelo currículo. Mas se o cara tá voando nos treinos, pelo menos cria uma dúvida pro treinador, não é verdade? Treinamento tem um monte de leão de treino. Sim, mas se o cara tá voando, ele cria uma dúvida. Agora, vai tirar o Rodinei de uma final de Libertadores? Não, tirar eu sou contra isso aí. Claro que não vai. O avião, você sabe que eu adoro. Mas quando ele entrou também, Vamp, foi uma atuação normal. É o que eu falo, se o cara chegasse voando, ele tava jogando. Ele tava jogando. E é uma informação importante do Nilson. Não tá treinando bem. O cara chega, não é só porque ele é da seleção uruguaia, que também hoje em dia não é grandes coisas, que ele vai chegar lá e vai ser titular. É porque tem sim, né? O Bernardo tem uma implicância com o Rodinei, mas o Rodinei tem esse lado negativo na defesa. Ainda bem, cara, se algumas pessoas vissem o Ronaldo Fenômeno treinar, Roberto Carlos. O Gamarra que você fala, né? Isso é louco, né? Esses caras vêm contratados porque viram jogar, pô. Isso que eu tô falando. E o Rodinei não vai ser sacado agora. Mais ou menos isso. A gente vai mostrar aí a explicação do Dorival na coletiva de imprensa, pelo Mateuzinho entrar no lugar do Rodinei, e depois o Vanderlei e o Bruno fazendo uma análise dessa explicação e se o Rodinei merece ou não permanecer como titular na lateral direita do Flamengo. O substituto imediato do Rodinei, principalmente no momento em que ele conseguiu um crescimento e por merecimentos ele vinha se mantendo na posição. O seu substituto imediato era o Matheus, que vinha fazendo também grandes atuações com a equipe que vinha atuando no Campeonato Brasileiro. A chegada do Varela foi importante. No momento da saída do Isla, chega um jogador também de excelente nível e que precisa sim de uma sequência de jogos, e talvez tenha sido um dos poucos que ainda não tenha tido essa possibilidade comigo. Só que eu precisava respeitar aquilo que vinha acontecendo. Eu acho que o Mateuzinho, por merecimentos, ele alcançou também uma ótima condição dentro do grupo, dentro do elenco, vinha fazendo excelentes partidas e vinha merecendo inclusive uma oportunidade de uma luta, de uma briga ali direta com o Rodinei. Eu acho que vai chegar um momento também
do Guilherme, do Varela. Ele é um jogador muito bom e que eu não tenho dúvidas que também no momento adequado, no momento certo, ele será aproveitado. Vanderlei Nogueira, Dorival Júnior explicando a situação do Rodney, né? Rodney. Ele chama de Rodney. Então, o que falar sobre isso? O Rodney merece permanecer como titular. E outra, por que o Varela não joga? Boa tarde a todos. Eu queria só começar, sem perder a oportunidade, de falar, poxa vida, eu não costumo dizer quanto eu ganho e quando eu perco nas apostas, viu, Osmar? Mas ontem eu arrisquei no Flamengo, porque eu falei, poxa, com o apoio da torcida, é impossível que ele não vença. E aí fiquei decepcionado, porque, poxa vida, joga no Maracanã, aquela torcida é imbatível, empurrando o time, e deixa 2 pontos pelo caminho. Eu falei, puxa vida, me decepcionei, porque eu acreditei tanto, o Osmar insiste tanto, quase me convenceu. Mas aí ontem ruiu o castelo. Tipo assim, realmente não quer dizer nada. Não quer dizer nada, não. Eu estou falando aqui, corta ele uma vez só. Torcida não quer dizer nada, aí também não. Aí não me irrita, mas depois a gente vai pro debate. Pode falar sobre o Rodinei, o Varela. Obrigado. Já que você deu essa sua ironia de que a torcida não faz diferença. Que eu fiquei quietinho aqui, ouvindo atenção, então fiquei esperando o apoio da massa. E aí, puxa vida, não deu certo, né? É verdade, não jogou mal, mas quando a bola não entra, a torcida fez a parte dela. Mais uma vez, fica comprovado que precisa ter eficiência dentro de campo. Essa é a primeira. A segunda, eu acho que o Flamengo não pode abraçar com muita força esse discurso de que largou o Campeonato Brasileiro. Eu estou dando uma olhadinha aqui, está em 5º lugar, claro, não está no momento desesperador, mas está em 5º lugar, deixou 2 pontos para trás, é importante chegar até na vice-liderança para a torcida do Flamengo, pela força que tem o elenco. Então, é isso. Eu acho que tem que ficar de olho mesmo no Campeonato Brasileiro, pelo menos para não soltar de vez os braços. Com relação às Copas que vai disputar, eu acho que o Flamengo vai ganhar as 2. Né? Eu acho que é favorito nas 2, sem dúvida alguma. Então é isso que eu queria dizer sobre o Flamengo. E com relação ao professor Dorival Júnior, todo mundo sabe que eu gosto muito dele e acho que ele faz um trabalho muito bom. Mas eu entendo que ele está, desde quando chegou no Flamengo, muito preocupado em não provocar um desconforto com o elenco ou com aqueles que têm mais prestígio dentro do elenco. Então, como é que ele adotou isso? Ele adotou desde o início. Não tinha condições o Diego para jogar, depois o Diego para jogar de leve. Chegou comendo pelas beiradas. É uma tática importante, interessante. Ele não quer provocar um tsunami. Eu concordo com isso. E outra coisa, ele deixou muito claro nessa entrevista para mim que ele faz, digamos assim, uma regrinha. É você, depois é você, aí vem você. É isso. Eu não acredito que o Varela esteja treinando mal, que não esteja sendo escalado por não estar treinando bem. Eu acho que ele está querendo seguir uma regrinha para mostrar para todo mundo que, olha, eu sigo, eu não mexo muito de forma radical, eu entendo vocês. Se fosse um outro treinador, talvez agisse diferente. Olha, o Rodinei não está legal, vou colocar o Varela que chegou, pagamos uma grana por ele e ele vai jogar. Isso que o Vampeta falou, eu concordo. O cara chegou, se contratou porque ele tem uma certa qualidade, né? Já põe o cara para jogar, jogo importante, poderia colocar. Mas o professor Dorival entende diferente. Ele acha que deve prestigiar o Mateuzinho, e se realmente não emplacar, vai para o Varela. São estilos. Mas eu entendo que ele está fazendo isso. O fato de não estar treinando bem, eu sinceramente, eu não vi, claro. Aliás, poucas pessoas viram, né? Eu não acredito que seja esse o motivo. Asmar. Bruno. Eu acho que tem muito, sim, essa questão de grupo, assim. O Dorival, desde que chegou, ele se mostrou bem preocupado com isso, né? Também porque o seu antecessor teve problemas com isso, né? De
alguns jogadores, e quando a gente ouve entrevista dos jogadores que passaram pelo Flamengo, como o Andréas Pereira, fica claro que os jogadores não gostavam de algumas coisas do Paulo Souza, e o Dorival, vendo o que passou, ele adotou uma postura assim mais política assim, na condução do grupo. Então, ele não vai mexer no time. O time que vai jogar a final da Libertadores vai ser esse aí, que a gente sabe, a não ser que alguém se machuque, né? Não tem... Mesmo o Vidal, que é um cara consagrado, ele tá no banco. Então, o Dorival vai... Esse é o time que vai jogar a final da Libertadores. Acho que independente do rendimento nos próximos jogos. E o Rodinei, a gente sabe bem as virtudes e os defeitos, né? A gente sabe que defensivamente ele tem dificuldade, ele é um cara que no lado dele normalmente fica mais vulnerável, e ofensivamente ele vai bem porque ele tem muita força física, chega à frente. O time já jogou mais, e aí ele é um jogador bem normal, então quando o time tá bem ele melhora, quando o time tá mal ele cai. Não é ele que vai mudar o nível do time, mas os defeitos... O Rodinei tá desde 2016 no Flamengo, só teve uma saída pro Inter, então a gente sabe bem que defensivamente ele tem dificuldades e ofensivamente ele vai bem em alguns momentos. Eu acho que a preocupação é mais tática do que psicológica aí para a disputa das finais que vem pela frente, que são jogos que realmente importam, porque a mobilização é outra, enfim, a gente sabe do que esse time é capaz. Eu só queria fazer um comentário, que eu até comecei, mas o senhor não deixou que eu continuasse, em relação... Porque você me provocou. Em relação ao Rodinei, né? Felizmente, eu estou com os olhos bem abertos para essa situação. É um lateral direito que não tem condição nenhuma de ser titular de um time que fatura, um clube no caso, né, que fatura mais de R$1 bilhão por ano. E foi jantado hoje, foi amassado pelo Pedro Henrique. Como dizia Valdir Amaral, basta colocar um indivíduo competente ali na ponta esquerda adversária para que o caos reine no lado direito defensivo do time do Flamengo. Felizmente, eu nunca fiz parte desse delírio coletivo de alguns, né? Me parece que o Bruno Prado aqui, dentre os que estão aqui à mesa, foi o único que... Eu estou fora dessa. Que não esteve nessa, né? Mas de resto, o Rodinei estava jogando bem, teve até pedido para o Rodinei na seleção brasileira. E o que a gente viu hoje serve de lição do Dorival Júnior, né? Eu não consigo compreender porque o Varela não joga. Entrou o Mateuzinho no lugar dele hoje, do Rodinei, no caso, né? Do péssimo camisa 22 do Flamengo. É bem verdade que o Varela não está inscrito para a disputa da Copa do Brasil, mas poderia ser uma solução ali de curto prazo, curtíssimo prazo, para a disputa da Libertadores da América. Mas eu não sei por que não joga. Tá na geladeira, sei lá onde tá e tal. E é uma temeridade. Lembrando que os dois times que vão enfrentar o Flamengo nessas finais, Corinthians e Atlético Paranaense, têm, como eu disse, indivíduos competentes pelos lados esquerdos respectivos. Roger Guedes no Corinthians, Vitinho ou Coelho no Atlético Paranaense. Agora, esse delírio coletivo que o senhor fala, vamos lá, você me incluiu nesse delírio coletivo. Você era um dos que... eu nunca defendi o Rodinei na seleção brasileira, isso pode recuperar. Mas agora, um dos que falaram que ele estava jogando muito. Delírio é você dizer que ele não estava jogando bem. Se você pegar... Estava jogando bem. Estava jogando bem. Para o parâmetro do Rodinei, Mas estava jogando bem, Bernardo, não parâmetro do Rodinei. Claro parâmetro de lateral direito no futebol brasileiro. E qual é o grande lateral direito no futebol brasileiro? É isso que eu tô te falando. Então, é o Fagner, que não vive um bom momento. Ele é o grande lateral direito do futebol brasileiro. Muito melhor do que o Rodinei. Muito melhor, mas que não estava no melhor momento. O Mike, que está jogando na ponta direita no Palmeiras, é muito melhor do que o Rodinei. O Marcos Rocha é melhor do que o Rodinei. Não, basta uma coisa. O Brits, que chegou aí quando joga, às vezes joga de lateral direito lá no time do Fortaleza, é melhor do que o Rodinei. Tem uma pulsão. O Kelvin do Atlético Paranaense é muito bom. O Flamengo tem de ter um lateral direito melhor. E me preocupa, e deve preocupar o torcedor do Flamengo, sim, a iminente possibilidade, iminente com I, possibilidade, de ter o Rodinei como lateral titular nos cotejos diante de Corinthians e Atlético Paranaense. Eu acho que é uma grande preocupação. Mas você acha que ele não deve ser titular? De jeito nenhum. Quem vai jogar então? O Mateuzinho? Mateuzinho joga contra o Corinthians e Varela joga contra o Atlético Paranaense. Pelo amor de Deus, o Mateuzinho não é melhor que o Rodinei hoje, de momento, não é? O Flamengo melhorou hoje. Hoje, mas ele entrou. Quantas vezes o Mateuzinho já fez besteira pra caramba também no Flamengo? Tudo bem, o Varela, se estiver jogando, pode ser. Entre o nota 2 e o nota 1, eu sou mais o nota 2. O Rodinei é nota 1 defensivamente, nota 0 defensivamente.